Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Aline Menezes, sou biomédica e hoje vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros bioquímicos e as doenças relacionadas. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o perfil lipídico para compreender as variações lipídicas normais e anormais. Vamos falar sobre o controle hormonal e entender como essas variações hormonais comuns podem afetar os resultados dos exames, entender o processo dinâmico de realização dos exames, falar um pouquinho sobre o perfil glicídico para conhecer os principais exames relacionados a alterações glicêmicas, falar um pouquinho sobre as proteínas totais e as principais proteínas dosadas relevantes para a prática clínica, falar um pouco sobre a função renal e conhecer as principais proteínas envolvidas com análise de função renal, que são relevantes para a prática, falar um pouquinho sobre a função hepática para conhecer os testes bioquímicos aplicados ao estudo da hepatopatologia. Então, dentro do perfil lipídico, o perfil lipídico, ele é um fator importante, pois graças a ele diversas funções fisiológicas são mantidas em equilíbrio, como, por exemplo, o transporte e a dissolução de nutrientes, principalmente de vitaminas lipossolúveis, e o perfil lipídico ou lipidograma, ele é um conjunto de exames que vão analisar a quantidade de lipídios circulantes, incluindo os níveis de colesterol, incluindo o HDL, o LDL e o VLDL, bem como a quantidade de triglicerídeos, os lipídios totais e os quilomicrons no organismo. Então, aqui nós temos os principais lipídios dosados no lipidograma, e esses lipídios eles podem estar aumentando ou diminuídos, e isso vai conferir alguma patologia. Então, para medir os níveis séricos de lipídio, é recomendado um jejum de 12 a 13 horas para reduzir ao mínimo a influência da hiperlipidemia pós-prandial, ou seja, aquele aumento de lipídios após as alimentações, e o colesterol total e o HDL, eles não precisam ser feitos em jejum, visto que essa diferença ela é clinicamente insignificante. E a média de 2 ou 3 exames são estabelecidos, e se aparecer alguma diferença igual ou superior a 30 gramas por decilitro, os exames são repetidos em intervalos de 1 a 8 semanas, e é calculada a média dos 3 exames. Então, o lipidograma, ele pode fazer a categorização dos níveis desses lipídios em desejável, ou seja, aquela que está dentro do valor de referência, limítrofe, ou seja, aquela que está quase ultrapassando o limite do valor de referência, pode ser alto, aquele que está acima do valor de referência, pode ser ótimo, ou seja, aquele que está na faixa exatamente necessária para o bom funcionamento do organismo, pode ser considerada também muito alta, muito baixa, então, às vezes a pessoa olha o exame, né, o lipidograma, e vê que tem algumas taxas que está muito abaixo do valor de referência e acha que aquilo está ok, mas não sabe que isso também configura uma patologia, pode configurar uma patologia, algum distúrbio lipídico. Então, as dislipidemias podem ser classificadas, ou seja, os distúrbios no perfil lipídico, né, nos níveis do perfil lipídico, como hipercolesterolemia isolada, ou seja, aquela que está há somente o aumento isolado de LDL, a hipertrigliceridemia isolada, em que há o aumento isolado dos triglicerídeos, a hiperlipidemia mista, ou seja, que tem o aumento de LDL e dos triglicerídeos, ou pode ser configurada como um HDL baixo, em que tem a diminuição isolada do HDL, juntamente com o aumento dos triglicerídeos ou do LDL colesterol. E essas dislipidemias, elas podem desencadear inúmeras doenças, como doença arterial coronariana, pancreatite aguda, falha no desenvolvimento e na fraqueza devido a essa má absorção das vitaminas, ou até mesmo cataratas. Então, aqui nós temos um exemplo da aterosclerose, em que eu tenho uma oclusão, né, do meu vaso sanguíneo devido ao acúmulo de triglicerídeos e LDL na parede dos vasos, e isso vai ocasionar uma parada, né, uma oclusão do meu fluxo sanguíneo normal. E o perfil lipídico ele pode ser classificado também através de exames físicos, através da classificação de Frederickson, em que ele é classificado o perfil lipídio em normal, 1A, 2A, 3B, 3, 4 e 5. E essas classes, elas são classificadas de acordo com a aparência do soro mantido em repouso de 12 horas. Então, aqui nós temos uma amostra de soro límpido, que é classificado como normal, do tipo 1, que tem um anel cremoso de triglicerídeos na parte superior. O tipo 2A também apresenta como normal, mas também é relacionado ao aumento do LDL. O tipo 2B, em que eu tenho uma leve turbidez, né, nesse soro. Tem ele turvo, leitoso com anel cremoso no sobrenadante. Então, essa classificação, ela é principalmente do perfil físico e ela é classificada de acordo com o aumento de cada uma dessas frações lipídicas. Então, nessa aula, ficamos por aqui e até a próxima. Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as proteínas totais e como elas são diagnosticadas na rotina laboratorial. Então, sabe-se que as proteínas plasmáticas, elas são classificadas em 2 tipos. Temos as albuminas e as globulinas. As albuminas, elas representam 55 a 65% do total e ela mantém a pressão osmótica do sangue. Então, ela vai impedir a passagem excessiva de água para os tecidos. E muitas moléculas pequenas são transportadas no sangue ligadas à albumina. Já as globulinas, elas incluem as enzimas, os anticorpos e mais de 500 outras proteínas. E a relação albumina e globulina ela é obtida dividindo a quantidade da albumina
no sangue pela quantidade de globulinas. Então, as proteínas totais são avaliadas de acordo com essa relação de albumina por globulinas. E como essas albuminas e globulinas são detectadas e avaliadas laboratorialmente? Elas são feitas principalmente através de eletroforese de uma amostra de soro, que separa essas proteínas em 5 bandas principais. Então, aqui nesse gráfico, nós temos o principal pico, aqui o maior pico, que está relacionado à albumina, já que ela representa de 50% a 65% desse total, a maior parte, e nós temos frações dessas proteínas, que são denominadas 1-alfa, que aqui temos as principais proteínas que estão incluídas nessas frações, a 2-alfa, aqui temos a aptoglobulina, lipoproteínas, glicoproteínas, que estão inseridas dentro dessa fração, a fração beta, como a transferrina, lipoproteína, proteínas do complemento, do sistema complemento, glicoproteínas, e temos aqui a quinta fração, que é a fração gama, que estão inseridas principalmente as imunoglobulinas, aquelas IgGs, IgM, IgAs, IgD, de diagnóstico de algum contato agudo ou crônico com algum agente infeccioso, por exemplo. Então, aqui nós temos essa separação eletroforética mostrando uma corrida em gel de agarose, mostrando essas separações da fração albumina. Então, a gente vê uma bandinha aqui bem dilatada, bem maior do que as outras frações. A 1-alfa, 2-alfa, beta e a gama. E aqui temos os valores de referência de cada uma dessas frações proteicas. Então, como interpretar essas frações proteicas e como correlacioná-las a doenças estabelecidas? Então, aqui nós temos 3 casos. Nós temos um caso de cirrose hepática com a deficiência da alfa-1 antitripsina. Então, esse gráfico a gente está vendo aquele mesmo anterior, em que tem as separações das frações. Então, aqui no caso da cirrose hepática, como que a gente detecta a presença de uma cirrose hepática? Então, 85% da fração alfa-1 globulina ela é constituída de alfa-1 antitripsina. Então, a gente tinha visto que a alfa-1 antitripsina perfaz a alfa-1, só que ela tem uma fração, corresponde a uma fração alta dessa alfa-1. E o achado dessa fração, diminuída ou ausente na eletroforese, leva à suspeita dessa deficiência dessa alfa uma antitripsina, que está associada ao efizema pulmonar ou principalmente à cirrose hepática, e deve ser confirmada por metodologias específicas para essa proteína. Então, aqui nesse gráfico, nós temos a albumina, a alfa-1, se vocês repararem, a fração dela está bem diminuída, então a gente vem aqui no valor de referência para a alfa-1, ela está entre 0,2 e 0,4, e aqui a gente vê 0,08, então o pico da alfa-1 quase não aparece, enquanto da alfa-2, da beta e da gama estão aqui dentro dos valores de referência. Já no caso de cirrose alcoólica, uma cirrose hepática alcoólica, como que a gente vai analisar esse histograma? Na cirrose hepática, além da fração gama, que é essa daqui, está aumentada, já que na fração gama a gente tem 0,7 a 1,5, e nesse caso de cirrose alcoólica a gente tem 3,84, a gente vê uma fusão entre as frações beta e gama. Então, a gente nem consegue separar quem é a fração beta da fração gama. E isso é devido ao aumento das imunoglobulinas que estão contidas na fração gama. Já nesse outro exemplo, a gente tem um exemplo de extossomose mansônica, que se dá através de um parasito, e nessa forma hepatoesplênica, ou seja, que atinge tanto o baço quanto o fígado, observa-se um perfil semelhante da cirrose, e com alguma frequência o aparecimento de um pico do lado aumentado de maior mobilidade da fração gama. Então aqui a gente tem o pico gama, que está aumentado, 3,95. E do lado do pico gama, a gente tem um pico extra, que isso quer dizer um aumento, está relacionado a esse aumento. E que normalmente, ao cessar essa infecção pela extossomose, esse pico tende a aparecer. Então, depois de uma repetição nesse exame, esse pico ele já tem que ter diminuído ou ser sumido. Então, o estudo das proteínas totais. O aumento de proteína, ele é conhecido como hiperproteinemia, que pode ser devido a uma desidratação por hemoconcentração e diminuída em falhas hepáticas, como uma ou uma hipoproteinemia, que se dá através de transtornos intestinais, renais, hemorragias, ou uma alimentação deficiente em proteínas. E a medida das proteínas totais vai refletir o estado nutricional e pode ser usado na triagem, no diagnóstico de doenças renais, doenças hepáticas, como vimos, e muitos outros distúrbios. E quando o resultado é anormal, outros exames devem ser realizados para identificar as proteínas alteradas e para pesquisar a causa. Então, dentro de proteínas totais, a gente viu os principais métodos diagnósticos e os principais exames utilizados para chegar nesse diagnóstico. Então, nessa aula é só isso e até a próxima. Olá, alunos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o controle hormonal e como que ele se dá. Então, a produção hormonal não é uma coisa uniforme e contínua, mas é um processo dinâmico no qual as concentrações circulantes elas vão variar desde o seu estado, por exemplo, um estado de estresse que o paciente se encontra no momento, a posição que esse paciente se encontra no momento em que é feita a coleta, se é um paciente que está muito tempo acamado, internado, se é um paciente, por exemplo, que chegou para fazer a coleta laboratorial após um esforço físico, uma caminhada,
ou é dependente também do horário em que essa coleta é feita, depende também da idade, da posição que essa coleta é feita, da forma correta que essa coleta também é feita, do tipo de punção que é feita no paciente, então isso também pode variar os níveis desses hormônios, a medicação, a terapia farmacológica que esse paciente está passando, ou alguns medicamentos que são tomados sem prescrição médica, que não são informados no momento de preencher o formulário médico. Então, essas dificuldades particulares são enfrentadas nessa avaliação do controle endócrino, especialmente nesse preparo do paciente. Então, todos esses fatores, eles são cruciais e devem ser informados no momento da coleta. Então, uma desordem endócrina, ela é investigada laboratorialmente com a dosagem plasmática da concentração desses hormônios, e nesse diagnóstico de controle, pode-se utilizar 3 tipos de testes funcionais. Os testes dinâmicos de função, as dosagens de pares hormonais e as dosagens hormonais seriadas. Então, vamos tratar principalmente desses testes dinâmicos de função e como eles são feitos no laboratório. Então, para o teste dinâmico de função, eu vou ter um estímulo ou uma supressão de um determinado eixo hormonal, dependendo da especificidade do exame, da indicação, ou eu vou estimular com alguns fatores externos esse eixo hormonal, ou eu vou suprimir também ele com algumas drogas, alguns fatores externos, para observar a resposta hormonal adequada. Então, se a suspeita for de alguma deficiência, a gente deve aplicar um teste de estimulação. Então, se eu tenho alguma deficiência de algum hormônio que está causando um distúrbio nesse meu eixo hormonal, eu tenho que aplicar um teste de estimulação. Já se a suspeita for de excesso, é utilizado um teste de supressão. Então, se tem um paciente que está produzindo muito algum hormônio e essa produção exacerbada desse hormônio está produzindo alguma resposta, eu tenho que fazer um teste de supressão. Então, todo o processo de análise clínica, né, a fase pré-analítica, é fundamental para que eu saiba identificar qual é o melhor teste para ser desenvolvido. Então, no laboratório, o que pode ser feito? Então, eu posso fazer o teste de estresse por insulina ou o teste de tolerância à insulina, e ele é realizado quando há principalmente a suspeita do hipopituitarismo. E esse teste, ele é realizado através de um estímulo por estresse. Então, o que vai ser feito no laboratório? Então, ele é indicado para avaliação da secreção do hormônio de crescimento, o GH, o cortisol e a prolactina, e ele é feito através da aplicação de insulina suficiente para gerar um estresse hipoglicêmico, ou seja, eu vou estressar esse sistema de comunicação de via, né, de sinalização endócrina, através de um processo de hipoglicemia. Então, vou estressar o meu paciente, fazendo com que ele passe por um processo hipoglicêmico. Então, através desse exame, eu vou medir o cortisol desse paciente para ver se tem um bom funcionamento dessa glândula. Então, esse teste ele vai avaliar a capacidade da adenohipófise de responder, gerando o hormônio adenocorticotrófico ou o hormônio de crescimento. Então, aqui tem um esqueminha do hipotálamo. O hipotálamo, ele vai estimular, né, vai controlar a minha glândula adenohipófise, e a adenohipófise, ela tem a função de liberar os principais hormônios que vão regular outras funções do nosso corpo. Então, aqui eu vou gerar esse estresse, por sua vez, vai estimular o hipotálamo vai estimular a minha adenohipófise, e com isso eu vou saber os níveis que esses hormônios estão funcionando, se eles estão funcionando em níveis adequados, se eles estão diminuídos, se eles estão aumentados. Então, aqui eu tenho um exemplo de um exame que está investigando o hipopituitarismo. Então, aqui eu vejo uma diminuição, uma aplicação da minha insulina, e nos tempos de 0, 30, 60, 90 e 120 minutos, eu tenho a coleta desse sangue e alguns testes são feitos. Então, aqui olhando principalmente para o cortisol, em que eu vejo uma diminuição dos meus níveis de cortisol, quando comparados aos valores de referência, e eu vejo uma diminuição dos meus níveis de GH. Então, aqui no comentário do laboratorista, né, ele fala que tem uma resposta de cortisol inadequada, já que tem níveis abaixos, e uma resposta de GH inadequada. Então, esse paciente sai com o laudo que ele possui um hipopituitarismo. Então, através desse teste de estresse por insulina. Já no teste de supressão, eu vou administrar um glicocorticoide, principalmente utilizada a dexametasona, ao paciente com a suspeita da síndrome de Cushing, para então avaliar a capacidade de inibição da secreção do hormônio adenocorticotrófico e, portanto, a síntese adrenal do cortisol. Então, aqui eu tenho só um fluxograma de quais passos seguir no laboratório para que eu tenha o diagnóstico da síndrome de Cushing, através do teste de supressão, utilizando a dexametasona. Então, aqui os principais testes de supressão para avaliar o eixo hipotálamo-hipófise, a tireoide e a adrenal. Então, aqui tem os principais agentes supressores desses eixos de resposta, e aqui eu tenho as principais respostas esperadas nesses exames. Então, o controle hormonal ele tem que ser feito em tempos de acordo, se é de manhã, se é à noite, então isso tudo tem que ser avaliado, porque já sabe que esses níveis hormonais são alterados, se é logo no início da manhã, se é mais no meio da tarde ou no final do dia. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de um bom controle hormonal. Então, a nossa aula é isso, e te espero no próximo vídeo. Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o perfil glicídico.
Então, o perfil glicídico ou glicêmico, também como é conhecido, ele é acompanhado de forma dinâmica os níveis de açúcar no sangue. E na maioria dos casos, esse acompanhamento é atribuído a pessoas que já possuem um histórico de diabetes ou já possuem um histórico familiar de diabetes. Então, as principais avaliações são feitas nessas pessoas. E os ensaios laboratoriais são essenciais para esse diagnóstico e o monitoramento e acompanhamento desse diabetes. Então, os ensaios de rotina envolvidos no diabetes são a glicemia de jejum, a curva glicêmica ou teste oral de tolerância à glicose, a hemoglobina glicada e a frutosamina. Então, principalmente, esses ensaios são feitos em rotina, tanto para diabéticos quanto para não diabéticos. Então, são considerados níveis normais de glicose quando eu tenho de 70 a 99 miligramas por decilitro, que é uma glicemia em jejum normal, de 100 a 125 miligramas por decilitro. É uma glicemia em jejum alterado, então é considerado como um pré-diabético, e 126 miligramas por decilitro ou mais, quando já é instalado um caso de diabetes. Então, a curva glicêmica, vamos falar um pouquinho sobre a curva glicêmica ou o teste oral de tolerância à glicose. Então, aqui, dentro da curva glicêmica, nós temos uma ingestão de um líquido que é altamente rico em glicose, e após essa ingestão no tempo zero, a glicemia é medida. Então, o paciente, ao chegar no laboratório, eu vou ter a medida da glicemia em jejum, e depois que ele ingerir esse líquido alto em glicose, eu vou ter a coleta desse sangue e as medições feitas por tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. E de acordo com a curva dessa resposta, dessa curva glicêmica, conforme os valores de referência. Então, eu tenho considerado uma curva normal, ou seja, que aos 120 minutos após a sobrecarga, eu tenho que ter 140 miligramas por decilitro de glicose. O meu paciente que é considerado como intolerante à glicose, eu vou ter maior de 140 e maior ou igual a 200 miligramas por decilitro aos 120 minutos, ao final desse teste. E os diabéticos, eles vão apresentar um aumento, né, um aumento dessa glicemia acima de 200 miligramas por decilitro ao final do meu teste, dos 120 minutos. Então, assim que nós conseguimos classificar, fazer essa curva glicêmica para identificar um paciente diabético ou não, ou se ele tem a intolerância à glicose. Já o teste oral de tolerância à glicose, ele é utilizado principalmente em grávidas. Então, eu tenho a glicemia de jejum na primeira consulta, é dosada, e eu tenho 3 resultados esperados. Então, se eu tenho um resultado acima de 126 miligramas por decilitro, normalmente se pede a dosagem em outra ocasião para essa grávida, ou eu posso ter um diabetes gestacional prévio a essa gestação, já confirmado. Agora, se eu tenho um aumento para 92 miligramas por decilitro ou menor que 126, ela já é classificada como diabetes gestacional, e menor de 92 miligramas por decilitro, ela é classificada com um teste oral, né, para ela fazer o teste oral de tolerância à glicose, que é feito entre a 24ª e a 20ª semana de gestação. E após esse teste, eu vou ter a avaliação conforme os critérios para diagnóstico de diabetes gestacional. Então, aqui eu vou ter a glicemia em jejum, a tolerância em glicose com 75 gramas de glicose, e a coleta após uma hora, e a coleta após 2 horas. Então, vou ter que essa paciente vai ter que se enquadrar dentro desses valores de referência. Então, também dentro do perfil glicídico, eu tenho o teste da hemoglobina glicada, que é também chamada de hemoglobina glicosilada, e ele é realizado a partir da coleta de sangue com o paciente em jejum. Então, o médico consegue avaliar a quantidade de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Então, por isso que ele é um teste uma maior acurácia, já que eu consigo detectar os níveis de glicose na minha célula, no meu sangue, né, nos últimos 3 meses. E, normalmente, a curva de glicemia, ele consegue ver aquele nível de glicose aumentado naquele momento, naquele período, a curto prazo. Então, o exame de hemoglobina glicada, ele é importante, porque ele mostra a concentração média dessa glicose no sangue de uma pessoa durante um longo período. Então, a hemoglobina glicada, ela se chama isso porque a hemoglobina contida lá dentro do nosso glóbulo branco, nossos glóbulos vermelhos, tem uma afinidade pela glicose. Então, acaba que a glicose se liga a essa hemoglobina e essa hemácia, ela vai carrear essa glicose pela minha corrente sanguínea. Então, o que é medido é essa glicose que está ligada à minha hemoglobina. E esses valores de referências são seguidos como baixo risco para desenvolvimento de diabetes quando eu tenho inferior a 5,7% de hemoglobina glicada, risco de diabetes entre 5% e a 6,4%, e quando é considerado já diabético, que é igual ou acima de 6,5% de hemoglobina glicada encontrada no sangue. Então, dentro do nosso perfil glicídico, nós vimos esses principais exames realizados em laboratório. Então é isso, nos vemos na próxima aula. Olá, alunos! Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a função renal e como ela está associada às principais patologias e os principais métodos de diagnóstico.
Então, sabe-se que os rins eles desempenham um papel essencial e vital em nosso organismo. Além de eliminar as toxinas, eles regulam a formação do sangue, eles auxiliam na produção das hemácias, regulam a pressão sanguínea e ainda atuam no delicado balanço químico e de lípidos no nosso corpo. Então, quando a gente tem um dano ao funcionamento desse órgão, a gente configura um quadro de insuficiência renal, que ela pode ser considerada aguda, quando os rins param de funcionar de maneira rápida, porém temporária, ou crônica, quando há uma perda lenta, progressiva e irreversível dessas funções renais. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra os principais estágios e o que esses estágios vão acarretar para o rim. Então, aqui nesse primeiro estágio, nós temos um funcionamento bom, porém já apresenta um sinal de lesão, ou seja, já é perceptível ao exame proteínas ou sangue na urina, em que a taxa de filtração glomerular ainda apresenta níveis acima de 90%. Quando tem uma leve diminuição dessa filtração, nós já classificamos como uma lesão leve. Essa lesão já diminui essa taxa de filtração desse rim para 60% a 89% da capacidade total. Eu posso também ter uma diminuição moderada dessa atividade renal, dessa filtração. Vou apresentar lesão e alterações laboratoriais já significativas. Então, eu vou apresentar de 30% a 59% da capacidade desse rim em funcionamento. E eu posso ter uma lesão avançada, em que eu tenho uma diminuição avançada dessa filtração. Vou apresentar uma lesão clinicamente, alterações laboratoriais e aparecimento já de sintomas. E essas alterações laboratoriais são mais agravadas. Então, aqui eu vou ter um funcionamento, uma atividade desse rim de 15% a 29%. E quando eu tenho um caso de falência renal, eu vou ter um paciente que precisa de diálise, ele tem essa necessidade alta de diálise, ou um transplante renal. E isso quer dizer que essa taxa de filtração desse rim já está abaixo de 15%. Então, essa falência renal pode levar esse paciente a óbito. Então, como é avaliada essa função renal? A função renal é principalmente avaliada através de dois exames principais: a depuração da creatinina e a taxa de filtração glomerular. E o que seria essa depuração da creatinina? A creatinina, geralmente, ela é produzida em uma taxa constante no organismo, que vai depender da sua dieta, da massa muscular que você tem. E essa creatinina, ela é produzida lá no músculo, que é através de um resíduo. Então, a creatinina é um resíduo que é produzido nos músculos, que é através da quebra da creatina, transformando em fotocreatina, e através dessa síntese vai gerar um resíduo, que é chamado de creatinina. E a creatinina ela vai fazer parte das reações que vão produzir a energia necessária para que o músculo se contraia. Então, a produção dessa creatinina, ela ocorre em uma velocidade alta, porque o movimento muscular, ele é alto, né? Então, a gente está o tempo todo andando, falando, ouvindo, piscando. Então, todo momento, o nosso corpo está sendo trabalhado, né? Tem os músculos trabalhando. Então, essa produção de creatinina, ela é sempre muito alta. E ela precisa ser excretada pelos rins. Então, a creatinina, em um estado não patológico, ela é excretada facilmente pelos rins. Então, ela é excretada lá, filtrada lá no glomérulo, e a partir do glomérulo, essa molécula ela é eliminada do nosso corpo. Então, quando eu encontro em exames de sangue ou urina o aumento dessa creatinina, significa que ela não está sendo mandada embora, ela continua no organismo. E esses exames, ele também é chamado de depuração plasmática da creatinina, também conhecido como clearance, e então, uma aproximação muito boa dessa taxa glomerular. Então, se essa creatinina não está sendo filtrada, não está passando pelo meu glomérulo e não está sendo excretada, alguma coisa está acontecendo nesse meu glomérulo. Então, através dessa taxa, a gente consegue ver a função renal. E a medida da depuração da creatinina, ela é estimada por meio dos cálculos laboratoriais complexos, pela obtenção de urina de 24 horas e pela uma amostra de sangue coletada dentro do período de coleta de urina. Então, aqui a gente utiliza um cálculo de depuração que leva em consideração a quantidade de creatinina na urina, pela quantidade de creatinina encontrada no soro, vezes o volume de urina coletada em 24 horas, vezes o tempo de coleta desse soro, dessa urina. Então, aqui a gente tem um exemplo. Se eu tenho a creatinina na urina dosada, creatinina no soro, o volume de urina utilizada, coletada no volume de 24 horas, eu faço esse cálculo e chego à minha depuração da creatinina. E essa depuração ela pode ser corrigida através de um cálculo que leva em consideração a superfície corporal do paciente, ou seja, a altura e o peso desse paciente. Então, eu tenho valores de referência dessa depuração que são considerados quando eu tenho um glomérulo em bom funcionamento, quando eu tenho um glomérulo com um funcionamento já comprometido, ou quando eu tenho um glomérulo com um funcionamento totalmente comprometido. Então, esses valores de referência conseguem predizer a condição desse paciente. Então, dentro de função renal, nós vimos esses principais exames. Espero você no próximo vídeo. Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a função hepática, os principais exames relacionados à avaliação do nosso fígado e como eles se dão laboratorialmente. Então, vamos lá. Então, a função hepática, comumente, ela é avaliada através dos principais testes laboratoriais, que são empregados no estudo dessas hepatopatias. Elas vão refletir os aspectos específicos de comprometimento desse fígado.
E os principais testes bioquímicos mais utilizados na clínica é a dosagem de bilirrubina, as proteínas séricas e algumas enzimas. Então, nós temos marcadores bioquímicos de doença hepática, como a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase, que vão indicar um dano no hepatócito, ou seja, nas células do fígado. E os níveis altos de bilirrubina e da fosfatase alcalina, no soro, elas vão indicar a presença de colestase. Então, aqui nós temos as principais enzimas que são detectadas na clínica e que são utilizadas para esse acompanhamento dessas hepatopatologias. Então, aqui nós temos a alanina aminotransferase, a aspartato aminotransferase, a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltransferase. Então, para que serve cada uma dessas enzimas? A função hepática, ela vai ser analisada através desses testes hepáticos anormais. E essas enzimas, elas são quantificadas de acordo com a quantidade de vezes acima do valor de referência que são encontradas. Então, aqui no caso da alanina aminotransferase, da aspartato aminotransferase, elas são consideradas altas quando eu tenho um aumento de 5 vezes dos valores normais. E elas servem principalmente para avaliação de doenças crônicas hepáticas, como a hepatite B ou C, o elitismo, o trabalho sorológico orientado pela história desse paciente. Então, essas enzimas, elas são aumentadas no soro porque o meu fígado está sofrendo algum estresse, seja por indução alcoólica, indução medicamentosa, seja por um agente viral, e acaba rompendo esse meu hepatócito. Consequentemente, essas enzimas que estão lá guardadinhas dentro desse hepatócito, elas são liberadas para a corrente sanguínea. E isso quer dizer, avalia esse meu dano hepático. Então, quanto mais eu tenho essas enzimas em circulação, mais um dano hepático eu tenho, mais hepatócitos destruídos eu tenho. Então, aqui essas enzimas, a alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase 10 vezes acima dos valores recomendados, eu vou ter uma avaliação aguda da insuficiência hepática, principalmente causada pela hepatite A ou B. Isso também pode ser diagnosticado pelos níveis de acetaminofeno, pela uma ultrassonografia com uso de Doppler, avaliação da insuficiência hepática aguda, ou uma sorologia para avaliar a história desse paciente. Já a fosfatase alcalina isolada, eu vou avaliar a fonte desse fígado, né, se esse fígado está tendo uma chegada, né, principalmente dessa fosfatase alcalina de uma forma certa, porque essa fosfatase alcalina ela está localizada lá no epitélio biliar, então ela é enviada para o fígado. Então, se eu tenho alguma obstrução desse epitélio biliar, se eu tenho desses canálicos biliares, eu vou ter um aumento dessa fosfatase e uma diminuição. E também através da presença da bilirrubina isolada, que vai determinar a fonte dessa bilirrubina. Então, eu posso ter duas formas de bilirrubina. A bilirrubina direta, ou conjugada, que ela é encontrada diretamente no fígado, que é conjugada a um açúcar, ou eu posso ter a bilirrubina indireta, que ela se forma quando há destruição do grupo M das hemoglobinas, e ela é enviada para o fígado para ser conjugada e ser excretada. Então, se no meu exame eu tenho um aumento dessas bilirrubinas, significa que elas não estão sendo enviadas para a degradação, para excreção, e elas estão se acumulando no meu fígado. E isso pode acontecer, principalmente o aumento da bilirrubina indireta ou não conjugada, ela vai acontecer pelo aumento da produção, pela hemólise dessas hemácias, que isso quer dizer um comprometimento do transporte plasmático até o fígado e por deficiência da albumina. Então, isso vai comprometer a captação pela membrana do hepatócito ou a incapacidade de conjugação dessa bilirrubina ao açúcar para ser digerida, já que a bilirrubina ela é uma proteína, né, uma proteína que não é solúvel, então ela precisa ser conjugada a um açúcar para passar do hepatócito para ser excretada. E pode ser também uma hiperbilirrubinemia, que acontece às custas da bilirrubina direta. E esse problema ele pode estar relacionado na excreção da bile. Então, algo está obstruindo essa passagem, que pode ser pela essa obstrução intrahepática, por conta de uma hepatite ou de uma cirrose, por exemplo, ou extrahepática, como uma infecção, uma neoplasia dessas vias biliares, que podem estar diminuindo essa passagem dessa bilirrubina para a excreção. Então, dentro da avaliação da função hepática, nós temos a avaliação das enzimas intrahepáticas e das enzimas as enzimas que vão avaliar a capacidade da bile de responder à degradação e à excreção dessas enzimas, no caso da fosfatase alcalina ou no caso da bilirrubina. Então, dentro de função hepática, são vistos laboratorialmente, principalmente esses exames. Então, aqui nós temos um caso de alcoólatras, em que a gente tem um aumento dessas enzimas, um aumento severo dessas enzimas, indicando um agravamento da cirrose e de uma hepatite. Então, a gente consegue ver um aumento exacerbado, principalmente das enzimas relacionadas ao dano ao hepatócito. Então, nessa aula é só isso, ficamos por aqui e até a próxima.